Maquiavel, a lei da imagem, o vício que destrói o poder da autenticidade, Sombra do Príncipe. Por que você estuda Maquiavel? Por que você lê O Príncipe? Por que você assiste vídeos sobre as táticas maquiavélicas? Por que você quer aprender com o mestre da estratégia política? Deixa eu adivinhar. Você quer aprender a projetar imagem de poder. Você quer descobrir como fazer as pessoas te perceberem como forte, capaz, no controle. Você quer dominar a arte da aparência porque Maquiavel disse que é melhor parecer do que ser. E eu vou te dar a verdade brutal que ninguém te contou. Você interpretou Maquiavel completamente errado. E essa interpretação errada está te destruindo. Porque você transformou os ensinamentos de Maquiavel em vício psicológico de manter imagem que está consumindo toda a sua energia e te tornando completamente impotente. E deixa eu te explicar exatamente onde você errou. Quando Maquiavel disse que é melhor parecer virtuoso do que ser virtuoso, ele não estava te dizendo para viver mentira perpétua. Ele não estava te instruindo a construir persona falsa e mantê-la a todo custo. Ele estava fazendo observação cínica sobre política do século XVI, onde aparência importava mais que substância em certos contextos específicos. Mas você pegou essa observação e transformou em filosofia de vida. Você decidiu que precisa manter imagem perfeita o tempo todo, em todas as situações, com todas as pessoas. E agora você está preso em ciclo vicioso, onde toda a sua energia vai para manter máscaras ao invés de construir poder real. E existe uma lei que governa isso. Uma lei que o próprio Maquiavel não escreveu explicitamente, mas que está implícita em tudo que ele ensinou. A lei da máscara. E essa lei diz: quanto mais você depende de imagem para ter poder, menos poder você realmente tem. Porque poder baseado em imagem é poder falso. É construção frágil que pode desmoronar no momento que a máscara cai. É ilusão que requer manutenção constante. É vício que consome energia psicológica insustentável até que você está completamente exausto, mantendo aparências enquanto sua substância real desaparece completamente. E aqui está a verdade que vai chocar você. Maquiavel não era viciado em imagem. Maquiavel era brutalmente pragmático. Ele reconhecia que a aparência importava, sim, mas ele nunca sugeriu que você deveria sacrificar substância pela aparência. Ele nunca disse que você deveria viver aprisionado em persona falsa. O que ele disse é que você deve ser estratégico sobre o que revela e quando revela. Mas estratégia sobre revelação é completamente diferente de vício em manter imagem falsa constantemente. Um é tática inteligente. Outro é prisão psicológica. E o vício em imagem não vem de força. Vem de fraqueza profunda. Vem de sombra gigantesca, cheia de insegurança, que você está tentando esconder através de máscaras elaboradas. Vem de ego tão frágil que ele não pode tolerar ser visto como você realmente é. Vem de medo paralisante de julgamento que te força a performar constantemente para controlar como você é percebido. E você chama isso de estratégia maquiavélica, mas o que realmente está acontecendo é que você está sendo completamente controlado por suas inseguranças não resolvidas. E deixa eu te mostrar exatamente como esse vício funciona. Você acorda de manhã e já está pensando: qual imagem eu preciso projetar hoje? Como eu preciso me apresentar para conseguir o que quero? Qual versão de mim mesmo eu preciso ser nesta reunião, nesta conversa, nesta interação? E cada uma dessas perguntas revela que você não está operando de centro interno sólido. Você está constantemente ajustando sua apresentação externa baseado em que reação você quer provocar. E isso não é poder. Isso é dança exaustiva, onde você está sempre reagindo, sempre performando, sempre tentando controlar variáveis que você não pode realmente controlar. E o ego adora isso. O ego te convence de que você está sendo estratégico, inteligente, maquiavélico. Mas o que realmente está acontecendo é que seu ego está te mantendo preso em ciclo de busca por aprovação externa. Porque cada vez que você ajusta sua imagem para conseguir reação desejada, cada vez que você mantém máscara com sucesso, seu ego recebe dose de validação. E ele quer mais. Ele precisa de mais. Então ele te força a continuar performando, continuar mantendo imagens, continuar sacrificando a autenticidade pela aprovação.
E você fica viciado nesse ciclo. E aqui está onde fica verdadeiramente destrutivo. Quanto mais você investe em manter imagem, mais você tem a perder se a imagem for exposta como falsa. Então você se torna paranoico. Você começa a ver ameaças em todo lugar. Cada pessoa que questiona você. Cada situação que pode revelar incongruências. Cada momento onde você pode ser visto sem a máscara. Tudo se torna ameaça que precisa ser gerenciada. E agora você não está apenas mantendo imagem. Você está defendendo imagem contra a exposição constante. E isso consome ainda mais energia, até que literalmente não sobra nada para construir poder real. E vamos falar sobre o que Maquiavel realmente entendia que você está perdendo completamente. Maquiavel entendia que poder real vem de capacidade de alcançar objetivos, não de capacidade de projetar imagem bonita. O príncipe efetivo não é aquele que parece mais impressionante. É aquele que governa efetivamente. É aquele que mantém poder. É aquele que sobrevive. E se você precisa escolher entre parecer virtuoso e ser efetivo, Maquiavel dizia: seja efetivo. Mas você inverteu isso completamente. Você escolhe parecer poderoso sobre ser efetivo. Você sacrifica resultado real pela imagem de resultado. Você prioriza como você é percebido sobre o que você realmente alcança. E aqui está a ironia devastadora. Enquanto você está obcecado com sua imagem, enquanto toda sua energia vai para manter máscaras, pessoas com poder real estão simplesmente alcançando objetivos. Elas não estão preocupadas com parecerem impressionantes. Estão preocupadas com serem efetivas. E efetividade vem de autenticidade estratégica, não de performance constante. Vem de saber quem você é e operar desse lugar de clareza. Não de constantemente se transformar em diferentes versões falsas de si mesmo, baseado em que plateia está assistindo. E o custo final do vício em imagem é a perda completa de quem você realmente é. Porque quando você passa anos mantendo máscaras diferentes para pessoas diferentes, quando você nunca permite ninguém ver quem você é genuinamente, você eventualmente esquece. Você perde conexão com seu self autêntico. Você se torna apenas coleção de performances sem substância real por trás delas. E isso não é poder maquiavélico. Isso é vazio existencial disfarçado de estratégia. Agora vamos mergulhar no mecanismo psicológico que te prende no vício da imagem. E esse mecanismo é brutalmente simples, mas devastadoramente efetivo. Seu ego construiu identidade inteira baseada em ser aprovado, não em ser competente. Não em alcançar objetivos reais, em ser aprovado. E uma vez que seu ego equacionou seu valor com aprovação externa, você está completamente preso. Porque agora você não pode simplesmente ser quem você é. Você precisa ser quem vai ser aprovado. E isso te força a atuar constantemente, a manter persona diferente para cada contexto, a performar aprovação, ao invés de simplesmente existir e deixar chips caírem onde caírem. E deixa eu te explicar como isso começou. Provavelmente na infância, você aprendeu que certas versões de você eram aceitas e outras eram rejeitadas. Quando você era de certo jeito, você recebia amor, atenção, aprovação. Quando você era de outro jeito, você era criticado, punido, ignorado. E seu ego, que estava se formando naquele momento, tirou conclusão. Minha segurança depende de apresentar versão aprovada de mim mesmo e esconder versões não aprovadas. E essa conclusão fez sentido na época. Era a estratégia de sobrevivência válida para a criança dependente de aprovação de adultos para literalmente sobreviver. Mas o problema é que você nunca atualizou essa estratégia. Você cresceu. Você se tornou adulto independente. Você não precisa mais de aprovação constante para sobreviver. Mas seu ego ainda está operando com programação antiga. Ele ainda acredita que rejeição é ameaça existencial. Ele ainda pensa que se você for visto como você realmente é, você vai ser rejeitado e isso vai ser catastrófico. Então ele continua te forçando a manter máscaras, a performar aprovação, a nunca ser genuíno, porque genuinidade parece perigosa demais para arriscar. E quando você estuda Maquiavel através dessa lente de ego viciado em aprovação,
você distorce completamente os ensinamentos. Você lê O Príncipe e pensa que Maquiavel está te ensinando a performar constantemente. Você pensa que ele está dizendo: mantenha a imagem perfeita sempre, nunca deixe ninguém ver suas fraquezas, sempre projete força mesmo quando você está fraco. E em certo nível superficial, Maquiavel diz coisas que podem ser interpretadas assim. Mas você está perdendo o contexto crucial. Maquiavel estava escrevendo para príncipes reais, governando territórios reais, onde imagem tinha consequências políticas específicas. Ele não estava escrevendo manual de como viver vida aprisionado em performance perpétua de aprovação. E aqui está onde seu vício em aprovação te sabota completamente. Ele te torna completamente previsível. Porque uma vez que alguém entende que você está desesperado por aprovação, uma vez que eles veem que você vai mudar sua apresentação para conseguir validação, eles têm controle total sobre você. Eles só precisam ameaçar retirar a aprovação e você vai se contorcer em qualquer forma que eles quiserem. Você vai sacrificar seus próprios interesses, seus próprios valores, seus próprios objetivos, apenas para manter a aprovação. E isso é exatamente o oposto do que Maquiavel ensinava. Maquiavel ensinava que o príncipe deve ser temido mais que amado se ele tiver que escolher. Por quê? Porque amor, aprovação é volátil, dependente de caprichos dos outros, pode ser retirado facilmente. Medo, respeito baseado em capacidade demonstrada, é mais estável. Mas você inverteu isso completamente. Você está constantemente buscando amor, aprovação de todos. Você está performando para ser amado. E no processo, você está se tornando completamente impotente porque você entregou seu poder para qualquer um que possa dar ou retirar a aprovação. E vamos falar sobre quantas máscaras você mantém simultaneamente. Você tem máscara para trabalho, onde você projeta competência profissional. Você tem máscara para família, onde você projeta filho obediente ou pai responsável. Você tem máscara para amigos, onde você projeta pessoa divertida e descontraída. Você tem máscara para relacionamento romântico, onde você projeta parceiro ideal. E cada uma dessas máscaras é ligeiramente diferente porque cada contexto aprova coisas diferentes. E você acha que está sendo estratégico, que está adaptando inteligentemente para diferentes situações. Mas o que realmente está acontecendo é que você está fragmentado em pedaços, sem self coerente, apenas coleção de performances. E o custo de manter todas essas máscaras simultaneamente é astronômico. Você precisa lembrar qual versão de você disse o quê, para quem. Você precisa garantir que suas diferentes personas nunca se contradigam quando mundos diferentes colidem. Você precisa calcular constantemente qual máscara usar, em qual situação. E tudo isso acontece em tempo real, constantemente, exigindo processamento mental massivo. E seu cérebro não foi feito para isso. Então você está constantemente exausto, constantemente em alerta, constantemente performando, sem nunca poder relaxar e simplesmente ser. E aqui está a parte mais sombria do vício em aprovação. Ele te torna manipulável exatamente pelas mesmas táticas que você pensa que está usando. Você pensa que está sendo maquiavélico manipulando como você é percebido. Mas qualquer manipulador real vê através disso imediatamente. Eles veem que você é desesperado por aprovação. E então, eles usam isso. Eles dão aprovação condicionalmente. Eles te fazem pular através de aros cada vez mais ridículos para ganhar aprovação. E você faz. Porque seu ego está viciado. E viciados fazem qualquer coisa pela próxima dose. E vamos conectar isso de volta à sombra. O que está na sua sombra que te força a buscar aprovação tão desesperadamente? Provavelmente é crença profunda de que você não é bom o suficiente como você é. Que se as pessoas vissem quem você realmente é, elas te rejeitariam. Que você precisa ser mais, melhor, diferente para ser aceitável. E essa crença está enterrada tão fundo na sombra que você nem reconhece conscientemente que ela está dirigindo todo o seu comportamento. Mas ela está. Ela está te forçando a performar constantemente, porque você tem medo aterrorizante de que seu eu genuíno não seja suficiente. E enquanto essa crença está na sombra, enquanto ela permanece inconsciente, você não tem escolha.
Você está sendo dirigido por medo que você nem reconhece. Você está performando para a plateia invisível que existe apenas na sua psique. Você está buscando aprovação que nunca vai te satisfazer, porque o problema não é externo, é interno. É a rejeição de si mesmo que você projetou para o mundo externo e agora está tentando resolver através de aprovação externa. Mas não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. E o vício em imagem se alimenta de si mesmo em espiral descendente. Quanto mais você performa, mais você se afasta de autenticidade. Quanto mais você se afasta de autenticidade, mais você sente que precisa performar. Porque agora você está ainda mais distante de quem você é. Quanto mais você performa, mais exausto você fica. Quanto mais exausto você fica, mais você simplifica suas performances para versões cada vez mais superficiais de si mesmo. E, eventualmente, você está performando caricatura rasa de pessoa bem-sucedida, enquanto está completamente vazio por dentro. E aqui está o que Maquiavel realmente entendia que você está perdendo. Autenticidade estratégica é mais poderosa que performance constante. Autenticidade estratégica é quando você sabe quem você é, aceita quem você é, e então escolhe estrategicamente o que revelar e quando revelar, baseado em objetivos reais, não em necessidade de aprovação. É quando você opera de centro sólido, que não muda baseado em plateia. É quando você não está performando versões diferentes de si mesmo, mas sim revelando diferentes facetas do mesmo self consistente baseado em contexto apropriado. E essa é a diferença que muda tudo. Performance vem de medo e consome energia. Autenticidade estratégica vem de confiança e conserva energia. Performance te deixa fragmentado e previsível. Autenticidade estratégica te mantém integrado e genuinamente imprevisível porque você não está seguindo o script de como parecer impressionante, mas sim operando de lugar genuíno que ninguém pode prever facilmente. E é isso que Maquiavel realmente entendia. Não era sobre ser falso. Era sobre ser estrategicamente genuíno. Agora vamos para as consequências reais de viver aprisionado na máscara. E as consequências não são apenas que você está cansado ou que você não tem conexões genuínas. As consequências são que você está ativamente destruindo qualquer possibilidade de poder real. Você está sabotando os próprios objetivos que você pensa que está alcançando através de manter imagem. Você está quebrando as próprias táticas maquiavélicas que você pensa que está aplicando. E tudo porque você está obcecado com imagem ao invés de focar em substância. E deixa eu te mostrar exatamente como isso funciona. Primeira consequência devastadora: perda de identidade. Quando você passa anos performando versões diferentes de si mesmo, quando você nunca permite ser genuíno, você literalmente esquece quem você é. Você perde conexão com seus valores reais, seus desejos genuínos, suas preferências autênticas. Porque tudo foi subordinado à pergunta: o que vai conseguir aprovação? E quando toda decisão é filtrada através dessa pergunta, quando você nunca age baseado no que você genuinamente quer, mas apenas no que vai conseguir reação desejada, você se torna oco. Você é apenas conjunto de respostas condicionadas sem pessoa real dirigindo. E essa perda de identidade tem custo prático enorme. Porque quando você não sabe quem você não pode tomar decisões consistentes. Você não pode ter estratégia de longo prazo. Você não pode construir nada duradouro. Porque tudo que você faz é reação no momento para conseguir aprovação imediata. Você não tem visão coerente porque você não tem self coerente. E Maquiavel era absolutamente claro sobre isso. O príncipe precisa ter objetivos claros e estratégia consistente para alcançá-los. Mas você não tem nem objetivos claros porque você nem sabe quem você é ou o que você genuinamente quer. Segunda consequência: isolamento profundo. E isso é irônico porque você está mantendo imagens especificamente para ser aceito, para ter conexões, para não ser rejeitado. Mas o resultado é isolamento completo. Porque ninguém conhece você de verdade. Todos conhecem apenas as máscaras. E conexões com máscaras não são conexões reais. São relações superficiais baseadas em falsidade. E em algum nível você sabe disso.
Você sabe que se essas pessoas vissem quem você realmente é, a relação mudaria. E isso te mantém eternamente isolado. Cercado de pessoas, mas profundamente sozinho. E isolamento não é apenas desconfortável emocionalmente. É desastroso estrategicamente. Maquiavel avisa repetidamente no Príncipe sobre perigos de isolamento. Quando você está isolado, você perde perspectiva. Você perde acesso à informação real. Você perde feedback genuíno. Você começa a viver em bolha de suas próprias ilusões. E você não tem ninguém para te dar perspectiva real, porque todos ao seu redor estão interagindo com suas máscaras, não com você. Então você recebe feedback sobre suas performances, não sobre sua efetividade real. E isso te torna completamente cego aos seus próprios problemas. Terceira consequência: previsibilidade completa. E isso é o oposto do que você pensa que está alcançando. Você pensa que mantendo diferentes imagens, você está sendo complexo, misterioso, imprevisível. Mas na realidade, você é completamente previsível. Por quê? Porque você está sempre fazendo a mesma coisa, qualquer que seja a coisa que vai conseguir aprovação. Então, uma vez que alguém entende que você é viciado em aprovação, eles sabem exatamente como você vai agir. Você vai se moldar para conseguir validação. E isso te torna manipulável, explorável, controlável. E Maquiavel valorizava a imprevisibilidade estratégica. Ele dizia que o príncipe deve às vezes ser raposa, às vezes leão. Deve adaptar táticas baseado em situação. Mas a adaptação verdadeira vem de ter repertório genuíno de capacidades e escolher estrategicamente qual usar. Não vem de performar qualquer que seja a persona que vai ser aprovada. Uma é flexibilidade estratégica vindo de força. Outra é contorcionismo desesperado vindo de fraqueza. E qualquer pessoa inteligente vê a diferença imediatamente. Quarta consequência: exaustão completa. Nós já falamos sobre isso, mas vale enfatizar novamente porque é o que eventualmente derruba todos que vivem presos em imagem. Manter máscaras requer energia cognitiva massiva. Rastrear mentiras requer memória constante. Performar aprovação requer vigilância perpétua. E isso nunca para. Você nunca pode relaxar. Você está sempre on, sempre calculando, sempre controlando a apresentação. E seu cérebro não foi feito para operar nesse nível de alerta constante. Então você se exaure completamente. E quando você está exausto, quando toda a sua energia vai para manter imagens, você não tem nada sobrando para alcançar objetivos reais. Você não tem energia para construir competência genuína. Você não tem energia para desenvolver habilidades reais. Você não tem energia para executar estratégias efetivas. Toda a sua energia está sendo desperdiçada em manutenção de ilusões. E enquanto você está fazendo isso, pessoas com poder real estão usando a energia delas para construir coisas reais, alcançar objetivos reais, acumular vantagens reais. Quinta consequência: vulnerabilidade à exposição. Quanto mais elaboradas suas máscaras, quanto mais você construiu sobre fundação de imagem falsa, mais vulnerável você está a ser exposto. E exposição não precisa ser dramática. Pode ser pequena incongruência que alguém nota. Pode ser momento onde você deixa a máscara escorregar. Pode ser situação onde suas diferentes personas entram em conflito. E uma vez que primeira rachadura aparece, uma vez que alguém começa a questionar a autenticidade da imagem, toda a estrutura começa a desmoronar. E aqui está o que é aterrorizante. Você construiu vida inteira baseada nessas imagens. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua reputação, tudo está apoiado em máscaras que você mantém. Então, exposição não é apenas constrangimento. É ameaça existencial para a estrutura inteira da sua vida. E isso te torna paranoico. Você vive em medo constante de ser descoberto. E esse medo te força a controlar ainda mais, a performar ainda mais rigidamente, a ser ainda mais vigilante. E o ciclo se aprofunda até que você está completamente consumido por manter ilusões. E vamos falar sobre o que acontece com sua capacidade de aprender e crescer. Quando você está preso em manter imagem de ser competente, de ter respostas, de estar no controle, você não pode admitir quando não sabe algo. Você não pode pedir ajuda. Você não pode reconhecer erros. Você não pode ser vulnerável o suficiente para aprender genuinamente.
Porque todas essas coisas ameaçam a imagem. Então você fica estagnado. Você para de crescer. Você finge competência ao invés de desenvolver competência real. E Maquiavel valorizava a adaptação e aprendizado. Ele estudava história para aprender com sucessos e falhas de outros. Ele era pragmático sobre reconhecer o que funcionava e o que não funcionava. Mas você não pode fazer isso quando está preso em imagem. Porque reconhecer que algo não funcionou ameaça a imagem de infalibilidade que você trabalhou tanto para manter. Então você racionaliza falhas, culpa circunstâncias externas, nunca realmente aprende. E isso te condena a repetir mesmos erros infinitamente enquanto performa como se tudo estivesse indo perfeitamente. E aqui está a síntese devastadora. Todo o objetivo que você pensou que estava alcançando através de manter imagem, poder, influência, respeito, segurança, você está ativamente destruindo. Poder real vem de competência, não de imagem de competência. Influência real vem de valor genuíno, não de performance de valor. Respeito real vem de autenticidade consistente, não de máscaras elaboradas. Segurança real vem de centro interno sólido, não de controle externo de percepções. E você sacrificou todas essas coisas reais perseguindo versões falsas delas. E agora você está preso, exausto, isolado, vulnerável, e chamando essa prisão de estratégia maquiavélica. Então, depois de ver como o vício em imagem destrói qualquer possibilidade de poder real, a pergunta óbvia é: qual é a alternativa? E a alternativa não é ingenuidade onde você revela tudo para todos sem filtro. Não é abandono de estratégia. Não é ser constantemente explorado porque você é autêntico demais. A alternativa é algo muito mais poderoso e muito mais nuanceado. Autenticidade inabalável com revelação estratégica. E isso muda completamente o jogo, porque você para de desperdiçar energia mantendo máscaras e começa a usar energia para construir poder real. E deixa eu te explicar exatamente o que é autenticidade inabalável. É quando você tem clareza absoluta sobre quem você é. Você conhece seus valores, seus objetivos, suas forças, suas fraquezas. Você não está em negação sobre nenhum aspecto de si mesmo. Você integrou sua sombra, então você não está sendo dirigido por forças inconscientes. E a partir dessa base sólida de autoconhecimento, você opera consistentemente. Você não muda quem você é baseado em plateia. Você não performa versões diferentes de si mesmo. Você é fundamentalmente a mesma pessoa em todos os contextos, apenas revelando diferentes facetas apropriadamente. E aqui está o que é revolucionário sobre isso. Autenticidade inabalável é menos trabalho que manter máscaras. Muito menos. Porque você não precisa rastrear mentiras. Você não precisa lembrar qual versão de você contou qual história. Você não precisa calcular constantemente como apresentar-se. Você simplesmente é quem você é. E isso libera a quantidade massiva de energia cognitiva que estava sendo desperdiçada em manutenção de ilusões. E essa energia pode agora ser usada para coisas que realmente importam: desenvolver competência, alcançar objetivos, construir poder genuíno. Mas autenticidade inabalável não significa revelação indiscriminada. E aqui está onde revelação estratégica entra. Revelação estratégica é quando você conscientemente escolhe o que revelar, para quem, quando, baseado em objetivos reais, não em necessidade de aprovação. É reconhecer que nem todos precisam saber tudo sobre você. Que contexto diferente justifica a ênfase em aspectos diferentes. Que timing importa, mas crucial. Você não está mentindo. Você não está sendo falso. Você está apenas sendo seletivo sobre o que você compartilha, sempre mantendo consistência com quem você genuinamente é. E deixa eu te dar exemplo prático de como isso funciona. Digamos que você está em negociação. A abordagem de máscara seria: performar confiança absoluta, mesmo se você está inseguro. Fingir que você tem mais opções do que realmente tem. Projetar imagem de pessoa que não precisa desse acordo. E isso pode funcionar às vezes, mas tem custos enormes. Você está gastando energia, mantendo performance. Você está vulnerável à exposição. Você está operando de lugar de fraqueza disfarçada. A abordagem de autenticidade estratégica seria completamente diferente. Você conhece sua posição real. Você sabe seus objetivos genuínos.
Você não mente sobre sua situação, mas você também não revela tudo. Você compartilha seletivamente baseado no que serve seus objetivos. Você opera de centro interno sólido, então você não está desesperado. E isso te dá poder real de negociação, porque você não está performando. Você está genuinamente disposto a caminhar se termos não funcionarem. E outros sentem isso. Eles sentem que não estão lidando com máscara, mas com pessoa real que sabe o que quer e não vai aceitar menos. E aqui está onde a integração da sombra se torna crucial. Porque para ter autenticidade inabalável, você precisa ter integrado todas as partes de si mesmo que você estava escondendo. Se você tem ambição não integrada na sombra, você vai performar humildade falsa. Se você tem vulnerabilidade não integrada na sombra, você vai performar força falsa. Se você tem raiva não integrada na sombra, você vai performar calma falsa. E todas essas performances consomem energia e criam incongruências que pessoas inteligentes detectam. Mas quando você integra sua sombra, quando você traz à consciência tudo que estava reprimido, você para de precisar performar. Você reconhece: sim, eu sou ambicioso e isso é ok. Sim, eu tenho vulnerabilidades e isso é humano. Sim, eu tenho raiva às vezes e isso é legítimo quando justificado. E quando você aceita essas partes de si mesmo conscientemente, você ganha acesso a elas. Você pode usar ambição estrategicamente, ao invés de escondê-la envergonhadamente. Você pode ser vulnerável apropriadamente, ao invés de rigidamente defendido sempre. Você pode expressar raiva justificada, ao invés de reprimi-la até explodir descontroladamente. E isso te dá a flexibilidade genuína que performance nunca poderia dar. Porque agora você tem acesso ao espectro completo de capacidades humanas. Você pode ser gentil ou duro, aberto ou reservado, colaborativo ou competitivo, baseado no que situação requer, não baseado em que máscara você acha que vai ser aprovada. E essa flexibilidade genuína vindo de centro integrado é o que Maquiavel realmente valorizava quando ele falava sobre ser raposa e leão. Não era sobre performar diferentes personas. Era sobre ter capacidades reais e aplicá-las apropriadamente. E vamos falar sobre relacionamentos através da lente de autenticidade inabalável. Quando você opera de autenticidade, você naturalmente atrai pessoas que ressoam com quem você realmente é. E repele pessoas que só estavam interessadas nas máscaras. E isso pode parecer assustador porque você vai perder conexões, mas as conexões que você perde eram falsas de qualquer forma. Eram baseadas em máscaras, não em você. E as conexões que você ganha através de autenticidade são infinitamente mais valiosas porque são reais. São pessoas que te conhecem de verdade e escolhem estar conectadas com você genuinamente. E essas são as únicas conexões que têm valor estratégico real. E aqui está o poder verdadeiro de autenticidade inabalável. Ela te torna genuinamente imprevisível, de formas que performance nunca poderia. Quando você está performando, você é previsível, porque você sempre vai fazer o que consegue aprovação. Mas quando você está operando de autenticidade integrada, você age baseado em valores genuínos e objetivos reais, e isso é muito mais difícil de prever. Você não está seguindo o script social. Você está respondendo autenticamente a situações específicas baseado em quem você genuinamente é. E isso é complexidade real, mistério real, poder real. E deixa eu conectar isso de volta a Maquiavel diretamente. O que Maquiavel realmente respeitava? Ele respeitava príncipes que tinham virtude, que ele definia como combinação de coragem, habilidade e força de vontade para fazer o necessário para alcançar objetivos. E virtude genuína não pode vir de persona falsa. Vem de conhecer quem você é, aceitar suas capacidades e limitações reais e agir decisivamente desse lugar de autoconhecimento. Maquiavel desprezava príncipes que eram governados por necessidade de ser amados, por medo de julgamento, por vacilação vinda de insegurança. Todas as coisas que vício em imagem perpétua. E o antídoto final é reconhecer. O que você tem realmente medo? Você tem medo de ser julgado. Você tem medo de rejeição. Você tem medo
de que seu eu genuíno não seja aceitável. Mas enquanto esses medos estão na sombra, enquanto você não os confronta conscientemente, eles controlam você. Eles te forçam a performar, a manter máscaras, a desperdiçar vida inteira buscando aprovação que nunca vai satisfazer porque o problema é interno, não externo. Mas quando você traz esses medos à luz, quando você os confronta conscientemente, quando você faz a pergunta brutal: e daí se eu for julgado? E daí se algumas pessoas me rejeitarem? Isso realmente me destrói? Ou eu posso sobreviver a isso? E quando você reconhece honestamente que sim, você pode sobreviver a julgamento e rejeição, que eles são desconfortáveis, mas não fatais, você finalmente se liberta. Você para de ser escravo desses medos. E quando você para de ser escravo dos medos, você para de precisar das máscaras que existiam para proteger você deles. E essa é a liberdade verdadeira que a autenticidade inabalável oferece. Não é liberdade de ser irresponsável ou imprudente. É liberdade de ser você mesmo sem desculpas, sem performances exaustivas, sem máscaras que consomem toda a sua energia. É liberdade de usar energia para construir poder real, ao invés de desperdiçá-la mantendo ilusões. É liberdade de ter relacionamentos genuínos, ao invés de alianças estratégicas superficiais. É liberdade de realmente viver, ao invés de constantemente performar vida para a plateia imaginária. Então agora você tem a verdade completa sobre Maquiavel e imagem. E não é a verdade que você esperava. Não é manual de como performar poder. É exposição brutal de como obsessão com imagem destrói qualquer possibilidade de poder real. É revelação de que o que você pensou que Maquiavel estava ensinando, viver através de máscaras, manter aparências, performar constantemente, não era o ensinamento dele. Era sua interpretação distorcida, filtrada através de ego viciado em aprovação e sombra cheia de insegurança. E aqui está a síntese final que une tudo. Maquiavel não era professor de performance, era professor de pragmatismo. Ele não estava te ensinando a parecer poderoso, estava te ensinando a ser efetivo. E efetividade genuína requer autenticidade inabalável, não máscaras elaboradas. Requer você conhecer quem você é, aceitar quem você é e operar desse lugar de autoconhecimento sólido. Requer você integrar sua sombra para ter acesso a todas suas capacidades. Requer você transcender necessidade de aprovação do ego para poder fazer o que é estrategicamente necessário sem ser paralisado por medo de julgamento. E deixa eu ser absolutamente claro sobre a escolha que você tem agora. Você pode continuar no caminho da imagem. Você pode continuar mantendo máscaras, performando aprovação, desperdiçando energia, mantendo ilusões. E se você escolher esse caminho, você já sabe o resultado: exaustão, isolamento, previsibilidade, vulnerabilidade à exposição, perda completa de identidade genuína. E eventual colapso quando você não aguenta mais ou quando estrutura de mentiras desmorona. Porque vício em imagem sempre termina da mesma forma: em destruição do self que você estava tentando proteger através das máscaras. Ou você pode escolher o caminho de autenticidade inabalável. E esse caminho não é fácil. Requer coragem brutal de confrontar sua sombra. Requer você admitir que toda performance era mecanismo de defesa de pessoa profundamente insegura. Requer você fazer o trabalho de integração que a maioria evita, porque é desconfortável. Requer você suportar julgamento e rejeição de algumas pessoas quando você para de performar o que elas querem ver. Mas esse caminho, por mais difícil que seja, leva a poder real. Leva à liberdade genuína. Leva à vida onde você não está constantemente exausto mantendo ilusões, mas está realmente vivendo de centro interno sólido. E aqui está a verdade que Maquiavel realmente entendia, mas que você estava interpretando errado. Poder não vem de controlar como outros te percebem. Vem de alcançar seus objetivos consistentemente. E você alcança objetivos sendo efetivo, não parecendo impressionante. Você é efetivo, operando de autoconhecimento real, não de performance elaborada. Você tem autoconhecimento real quando você integrou sua sombra e transcendeu necessidade de aprovação do ego. E só então, só quando você fez esse trabalho interno, é que táticas externas que Maquiavel descreveu se tornam aplicáveis efetivamente.
E vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente larga as máscaras. Primeira coisa que você vai sentir é medo. Terror de que sem máscaras você vai ser rejeitado. Medo de que seu eu genuíno não é aceitável. Ansiedade de que você não sabe nem quem você é sem performances. E você vai ter que atravessar esse medo. Não evitá-lo, não performar coragem falsa, mas genuinamente sentir o desconforto e fazer a coisa de qualquer forma. E conforme você faz isso, conforme você começa a operar de autenticidade mesmo com medo presente, algo extraordinário acontece. Você descobre que seus piores medos não se materializam. Sim, algumas pessoas vão embora quando você para de performar o que elas queriam. E está completamente ok, porque essas conexões eram falsas. Mas muitas pessoas respondem positivamente à autenticidade. Elas sentem que, finalmente, estão lidando com pessoa real ao invés de máscara polida. E elas se conectam genuinamente. E essas conexões genuínas são infinitamente mais valiosas que 1000 relações superficiais baseadas em performance. E você descobre que tem muito mais energia, porque você parou de desperdiçá-la mantendo ilusões. Agora toda essa energia pode ir para coisas que realmente importam. Desenvolver competência real. Alcançar objetivos genuínos. Construir poder sustentável. E conforme você faz isso, conforme você realmente se torna competente ao invés de apenas parecer competente, você desenvolve confiança real. Não confiança performática que precisa ser mantida através de vigilância constante. Confiança genuína baseada em saber que você tem capacidades reais. E você descobre que é genuinamente mais poderoso operando de autenticidade que você jamais foi operando de performance. Por quê? Porque agora você é consistente. As pessoas sabem onde você está. Elas confiam em você porque você é genuíno. Elas te respeitam porque você tem coragem de ser autêntico em mundo de máscaras. E esse respeito e confiança são fundação de influência real, poder real, sucesso real. Não ilusão frágil que pode desmoronar, mas substância sólida que se mantém porque é real. E aqui está o que é irônico. Quando você para de tentar controlar como você é percebido, quando você opera de autenticidade inabalável, você frequentemente acaba sendo percebido mais positivamente de qualquer forma. Porque a autenticidade é tão rara que se destaca. Porque as pessoas estão famintas por conexões genuínas em mundo de performances superficiais. Porque confiança real que vem de autoconhecimento sólido é magneticamente atraente de formas que confiança performática nunca poderia ser. E vamos fechar com Maquiavel uma última vez. O príncipe que ele mais respeitava não era aquele que tinha melhor imagem. Era aquele que mantinha poder efetivamente através de competência real, decisões pragmáticas e coragem de fazer o necessário. Era aquele que tinha clareza sobre objetivos e executava consistentemente. Era aquele que não era governado por necessidade de ser amado, mas por compromisso com ser efetivo. E todas essas qualidades requerem autenticidade inabalável. Requerem você conhecer quem você é e operar desse lugar sem desculpas e sem máscaras. Então, o verdadeiro ensinamento de Maquiavel, a lição que você estava perdendo enquanto estava obcecado com imagem, é este. Pare de tentar parecer poderoso e comece a ser efetivo. Pare de manter máscaras e comece a desenvolver competência real. Pare de buscar aprovação e comece a alcançar objetivos genuínos. Pare de performar força e comece a integrar sua sombra para ter força real. E quando você fizer isso, quando você realmente dominar a si mesmo, ao invés de tentar controlar percepções dos outros, você vai finalmente ter poder que Maquiavel estava descrevendo. Não poder falso baseado em ilusão. Poder real baseado em efetividade sustentável. E se este vídeo te mostrou algo que você nunca tinha visto antes, se ele expôs como você estava destruindo a si mesmo através de vício em imagem, se ele te deu clareza sobre diferença entre performance exaustiva e autenticidade poderosa, deixa seu like agora. Se inscreve no canal, porque este é o tipo de conteúdo que corta através de interpretações superficiais e te dá verdade profunda que realmente transforma. E mais importante, vai nos comentários e me responde. Qual máscara você está pronto para largar? Qual parte da sua sombra você está escondendo através de performance que está consumindo toda a sua energia? Qual é o medo que te força a manter imagem ao invés de ser genuíno? Nomeia isso.
traz à luz. Porque quando você nomeia, quando você reconhece conscientemente, você dá primeiro passo para se libertar. E só quando você se liberta do vício em imagem é que você pode finalmente começar a construir poder real. O tipo de poder que não precisa de máscaras porque vem de centro interno inabalável. O tipo de poder que Maquiavel realmente respeitava. O tipo de poder que dura porque é real. E esse é o único poder que vale a pena ter.